brasileiros e brasileiras. Para quem não me conhece, meu nome é melhor não dizer meu nome. Peço desculpa pela qualidade desse vídeo, pois infelizmente aqui em Havana a internet é muito ruim. Não deu para fazer nada melhor do que isso. Infelizmente todos nós tivemos que correr desde que o Daciolo conseguiu descobrir o nosso plano de dominação. Mas a Ursal vai conseguir vencer no final. O urso nunca deixa de acordar. Ele só hiberna. Agora vamos falar sobre o debate presidenciável. Se você não assistiu o primeiro debate presidenciável, ele ocorreu há mais ou menos uns 2 dias, né? Foi de madrugada. Foi um debate interessante, assim, sendo bem sincero. Mas faltou grandes debates, grandes embates e tal, projetos. Mas, para um primeiro debate, foi bom. E teve muita coisa interessante. Principalmente agora, avaliando 2 dias depois, praticamente. Eu vou falar aqui basicamente dos candidatos, do pior para o melhor no debate, segundo a minha opinião. E você aproveita para tirar suas dúvidas, se você está em dúvida entre alguns deles. Detalhe, o Lula, obviamente, não foi, está preso, não teria como ir, embora o PT tenha tentado bastante. E também o Amoedo, que hoje em dia é voto de muita gente. Mas também não pôde ir porque o partido dele é muito pequeno para ter representatividade nesse debate. E isso é um dos critérios. Basicamente isso. Agora eu vou começar falando do Meirelles e do Álvaro Dias. Meirelles é o economista, já foi economista do Lula, bem sucedido até, não esteve no governo Dilma e está no governo do Temer. Então, só o fato de ele estar no governo do Temer já deixaria ele impossibilitado de vencer ou até chegar no segundo turno, porque qualquer coisa que você limpe com o Temer, realmente você não vai conseguir votos, né, cara? É um cara odiado no Brasil. Então, meio que já se esperava que ele não fosse tão expressivo. Só que ele falando não consegue ser pior, entendeu? Sou dentro pior do que inventa. Muito ruim, é muito ruim, entendeu? Ele só consegue falar de economia porque é a praia dele, ok. Mas para que ele consiga votos, ele precisa ter um leque mais amplo daquilo que ele pretende. Porque senão não tem como você votar na pessoa que não fala projeto sobre saúde. O que ele fala sobre saúde é referente à economia, para melhorar a economia, como se melhorou a economia, tudo melhora ao mesmo tempo. Melhora a educação, segurança e tal. Então é um cara que realmente não vai ter, sei lá, 2, 3% de voto. E olha que ele é o candidato do PMDB. Um cara que já chega com força por causa da força do partido. E mesmo assim, foi péssimo. O Álvaro Dias, cara, embora tenha falado de algo que eu acho que eu concorde, que é refundar o Brasil, né? Eu pensaria até numa nova constituinte, que tirar esses privilégios de vez, em vez de ficar fazendo votaçãozinha, emenda aqui, refaz a Constituição. Uma Constituição das coisas são igualitárias, ponto. Só nesse aspecto eu concordo com ele. Mas de modo geral ele não teve projeto. A primeira pergunta que foi sobre o emprego, que já começou, em vez de falar sobre o desemprego, que é algo muito importante no Brasil hoje em dia, ele desconversou e se apresentou como candidato, cara. Então, tipo, já começou no modo foda-se. Entendeu? Até porque ele sabe que não vai ganhar, né? Então ele tem a liberdade de fazer certas coisas que talvez outro candidato não fosse fazer. O pior é que a maioria fez. Ignorou a pergunta e falava o que queria, muitas das vezes. Mas o que eu quero falar sobre o Álvaro Dias é que, tipo assim, é um candidato inexpressivo. Muito daquilo que ele fala, existe até alguma coerência, sim, mas de modo geral que não vai chegar no grande público. As pessoas não teve um projeto e a fala dele também não facilita muito nesse aspecto, vamos dizer assim. E o que ele fez de populista para poder chamar a atenção para ele foi apelar para o Sérgio Moro, dizendo que ele vai ser o ministro da Justiça. Talvez tentando ganhar votos de pessoas que idolatram o Sérgio Moro, né? É a única intenção. E talvez seja o maior projeto que ele apresentou durante todo o debate. Então, o Álvaro Dias e o Meirelles foram péssimos. Vamos falar agora de quem foi mais ou menos. Não deve ter ganho voto, ou quase nada, também deve ter perdido muito. Marina. Cara, a Marina é isso mesmo, entendeu? Eu quero falar da Marina, porque dessa vez, não, gente, é a minha Marina. Entendeu? Parece que ela é sempre apática, ela não parece ter uma voz de liderança, e ela quer um cargo de liderança, que é bem complicado.
não demonstra assim ter um grande conhecimento sobre nada, embora tenha noções de tudo. São projetos vagos que ela sempre teve chance, falou de projeto, mas de maneira vaga, né? O que eu posso falar assim que seja de bom para Marina? Cara, eu fico pensando, não teve assim nenhum momento que eu pudesse falar, poxa, a Marina arrebentou, vai ganhar muitos votos por isso. Não teve. E também não teve nada que pudesse falar, cara, ela vai perder, todo mundo vai deixar de votar nela. Não, porque eu acho que o pessoal que justamente vota nela é o pessoal que não quer nenhum nem outro. E ela nem é nada disso, entendeu? Hoje em dia ela já não é mais esquerda, também está longe da direita. Quando perguntaram para ela sobre aborto, que se fosse na época de PT, com certeza ela falar que ela seria a favor. Mas agora, sendo candidata da igreja, ela, assim, vai fazer um plebiscito, um referendo, ou seja, o povo que vai escolher em cima do muro. Ou seja, imagino até que ela nem chegue mais no segundo turno, porque eu acho que ela vai começar a perder uns votos aí para candidatos que realmente vão chegar com força. Aí eu fiz agora a lista daqueles que eu acho que ganharam alguma coisa, que foram bem nesse debate. Primeiro, o Alckmin. O Alckmin, infelizmente, a gente sabe que não é um Temer, mas tem 50 tons de Temer também, porque a base do governo do Alckmin, que está se formando nessas coligações, é basicamente o pessoal que já está no governo, cara. É o centrão, entendeu? Que tem de pior. Então ele pode falar mil maravilhas que na prática, quando ele tiver que governar, a gente sabe que não vai ter grande alteração. Se você gosta do jeito que as coisas estão hoje no Brasil, ok, seu candidato é o Alckmin. Caso contrário, não, você não vai poder votar nele. E tipo, o que eu poderia dizer sobre o Alckmin? Ele foi o candidato... Oi, gente. Oi, filha. Não gostei disso. Não gostou? É. Então tá bom. Não gostei disso, papai. Não gostei disso. Ai, vídeo ao vivo. Tira a bonequinha, papai. Tá, vai lá, depois eu vou lá subir, tá? Deixa eu terminar aqui. Tá, papai? Ai, voltando. Aí terminando aqui do Alckmin, é basicamente isso. O Alckmin é um candidato pra lá de articulado. Tá entre os três que podem falar eu fiz. Então seriam Alckmin, o Ciro Gomes e o Lula, que não está, né? Motivos óbvios. Mas esse é um dos poucos aí candidatos aí que podem complicar para qualquer um se for pro segundo turno. Porque você vai estar falando com um candidato que tem muitas coisas positivas para falar a seu favor, tem coisas negativas sim. Mas essas coisas só são negativas se o candidato que o enfrentar souber explorar muita coisa, somente escândalozinho, merendinha aqui, corrupção ali. Então é o tipo de candidato que ninguém quer que vença, né? Mas a gente sabe da força que ele tem, de como ele fala bem. Agora, não é um cara que seja carismático, não. Isso aí o Alckmin é meio mortão, você acaba que você não tem nenhum carisma, nenhuma vontade de votar nele. Você acaba fazendo por lógica se você for colocado, por exemplo, em contraponto com o Bolsonaro. E digo mais, vou até adiantar, se o Bolsonaro tiver que pegar um Alckmin pro segundo turno, cara, o Bolsonaro não vai aguentar não. Porque a retórica do Bolsonaro é em cima de conseguir um inimigo. Então tem que ser alguém de esquerda, para ele poder falar mal, falar que tem alguma ligação, chamar o cara de comunista, falar que o cara é da Ursal, algo do tipo, né? E a gente sabe que a Ursal não tá mais aberta para ninguém, quem não é da Ursal não vai ser nunca mais. Então, tipo, se o Bolsonaro tiver que pegar um Alckmin da vida, já era para ele. Vamos lá, basicamente isso. O Alckmin no debate foi bem, mas não foi nada demais, não foi maravilhoso, foi só legal e era para ter ido maravilhosamente bem, porque foi o que mais teve tempo. Agora vamos pro Bolsonaro. Só dizendo que eu tinha colocado, que dentro da minha lista mental que eu fiz, óbvio, né? Eu tinha colocado que o Bolsonaro foi melhor que o Ciro. Mas agora repassando, vendo algumas coisinhas, revendo o vídeo, e principalmente vendo a repercussão do principal projeto que o Ciro apresentou, eu tive que trocar essa ordem. Deixa eu falar do Bolsonaro. Cara, esse Bolsonaro que você está vendo agora é o Bolsonaro Paz e Amor. Você lembra do Lulinha Paz e Amor? Aquele cara que parecia um terrorista, que o pessoal achou que ia mudar tudo,
Não é que eu tô falando que o governo dele foi ruim. Antes de alguém começar a me xingar, não tô falando que o governo dele foi ruim, foi bom. Mas aquilo que ele falava, o discurso dele, foi diferente da prática quando chegou no governo, né? E assim, eu já tô começando a ver o Bolsonaro, cara, entendeu? Aquele terrorista louco, o pessoal tinha medo, homofóbico, racista, que parece com o Hitler, aquela ditadura militar. Esse cara tá assumindo cada dia mais, entendeu? Ele entendeu que para ele conseguir mais votos ele tinha que mudar. E ele realmente está mudando. Isso é um fato que eu acho que até, vamos dizer assim, pese positivamente. Por uma coisinha, que é os votos de quem vota no Bolsonaro, a maioria deles não vão alterar. Tipo, o pessoal que é bolsominion vai votar no Bolsonaro independente do que aconteça. Então, ele não tem muito o que perder, ele tem que mudar a estratégia para ganhar mais votos. Para que ele possa aí sim, talvez, ser o presidente, que é isso que vem buscando. Embora eu não vote nele, detesto ele como um político, que eu acho ele muito fraco, mas é de se assumir que ele tem sim possibilidade de vencer. Agora, independente disso, o Bolsonaro no debate era outra pessoa. Ele já começou tomando porrada feia mesmo. Talvez o momento mais violento do programa foi a agressão do Boulos. O Boulos já chegou de sola na cara do Bolsonaro. E o Bolsonaro não respondeu. E muita gente ficou esperando, agora vai ter aquela imitada, né? Vou pegar tudo que eu quero, vou dar aquela porrada, vou falar frase de efeito justamente contra o cara da esquerda, que é mais radical. E não aconteceu. O Boulos botou ele no bolso. Foi um momento muito ruim pro Bolsonaro. Mas essa nova atitude dele talvez seja aquilo que a gente estava precisando, porque de resto, a militância dele de internet tenta fazer. E teve um momento muito, muito bom e que eu não esperava de jeito nenhum. Foi quando ele falou de educação. Quando ele falou de militarizar o serviço. Deu exemplo de dois colégios na Amazônia, acho que outro em Roraima, se eu não me engano, que estão dando bons resultados, tipo, do pessoal militarizado e tal. Ah, mas é possível fazer? O projeto é bom ou não é? É só para capital? Isso seria inviável? Cara, vamos convenhamos. Eu não vou analisar o projeto em si. Eu estou falando como ele foi no debate. Para o brasileiro mediano, aquele que não procura a fundo, que é quase todo mundo, não lê sobre, não vai pesquisar nem nada do tipo, é um discurso bom, palpável. Tipo, a maioria, pelo menos o pessoal de capitais, conhecem colégios militares e sabem que são colégios bem afamados. Ah, são os melhores? Não necessariamente, mas são bons colégios. E educação é uma carência. E falando isso, ele acaba trazendo pessoas para o público dele. E ele falou consigo que esse sim mandou muito bem, detalhadamente e tal, mas que entre o detalhismo e o projeto bem estruturado do Ciro e o populismo do Bolsonaro, o populismo vai sempre vencer, cara. É mais fácil de você compreender a mensagem como foi passada. Pode não ser melhor, mas é mais fácil. Nesse aí ele mandou bem. E teria sido para mim um dos melhores, melhor que o Ciro, melhor que muitos. Se na hora, no grande momento do debate de 3 horas, ele tivesse imitado. E foi justamente na hora que falou de segurança, onde colocou, olha só o embate, ele e Geraldo Alckmin para falar de segurança. Pô, eu falei, cara, não tem errado. Pode ser esse a disputa real do segundo turno. E é justamente a área onde as pessoas acham que o Bolsonaro arrebenta, segurança. Quem acompanha sabe que não. Mas quem não acompanha e só acompanha por Facebook, acha que ele na segurança que vai arrebentar. E o cara simplesmente tomou uma aula de planejamento, de como funciona, de fronteira, de prestar um suporte a municípios, de estados, de índices. Ou seja, o Alckmin sabia o que falar e como falar. E também tem números positivos, que ele explorou pouco, poderia ter explorado mais. Já que ele é o governador de São Paulo, né? Então ele poderia ter explorado os números positivos para falar, eu fiz e vou fazer igual no Brasil inteiro. Ele não fez. Na mesma assim, ainda foi muito superior ao Bolsonaro, que basicamente fala de desarmamento, vamos armar a população, como se isso tivesse uma ligação exatamente direta à violência, mais ou menos, entendeu? Não tem lógica nenhuma. E ele manteve esse projeto, essa fala, né? E outra questão de segurança é contra essa como se fala, apoio jurídico, né? Que ele sempre costuma falar, tem que ter um apoio jurídico, um respaldo jurídico e tal.
excludente de licitude. Ele dessa vez acho que não falou excludente de licitude não, mas o discurso dele, que era fraco por não ter projetos, e ele teve um grande momento na noite para poder fazer isso, ele só corroborou aquilo que as pessoas falam, ele não tem projeto nenhum para nada. E ele, infelizmente, deu mole. Então, pesando contras e prós, eu achei que o Bolsonaro foi bem sim. Melhor do que, talvez o melhor debate que eu tenha visto do Bolsonaro. E não foi nem de longe o que ele mais falou, falou muito pouco. Mas pelo menos ele não falou coisas que seriam terríveis para que ele não tivesse eleitores. Que o Bolsonaro, assim como o Lula, eles têm um problema muito grande com rejeição. Ou seja, tem aquele candidato que você não vota, mas você não odeia. O Bolsonaro e o Lula, eles são muito fogo e água, né? Tipo assim, eu amo o Lula, eu odeio o Lula. Eu voto no Bolsonaro. Cara, eu não quero nem ouvir falar do Bolsonaro. Eles não conseguem ter aquele voto de meio termo. E nesse debate, ele conseguiu botar muita gente em dúvida. Aí vamos pro Ciro, que eu achei que foi melhor que o Bolsonaro agora. Mas por que eu achei? Eu vou explicar no final. Primeiro, o Ciro foi o Ciro de sempre, entendeu? É um cara que parece que sabe de tudo, entendeu? Parece que está intelectualmente à frente de todos os candidatos, entendeu? Até muitas das vezes à frente do entrevistador. Porque a certeza com que ele diz os fatos, de alguns números, estatística, e a maneira como ele mescla isso com alguma fala, a tentativa dele de ser popular é de fazer, como é que eu vou dizer, trazer para si um público mais intelectualizado, que se preocupa um pouco mais. Ou seja, se você é uma pessoa que gosta um pouco mais de política, ou que acompanha, e você vê o discurso do Ciro e do Bolsonaro, cara, você vota no Ciro na hora, você não quer nem mais saber. Acabou, porque é um cara que vai te convencer. Agora, talvez tenha muito tecnicismo para quem vai falar pro povo. O povo, infelizmente, no Brasil, ele é pouco intelectualizado nesse aspecto, não vai correr atrás de informação, não vai nem fazer um Google para procurar sobre alguns candidatos. Então, cara, se por acaso o Ciro não melhorar a retórica dele, o discurso dele nesse aspecto, ele vai acabar não ganhando votos. Porque ele pode até estar falando aquilo que é correto em alguns aspectos. Mas se ele não conseguir chegar na dona de casa, ela não conseguir entender essa mensagem, não conseguir passar isso para a vida dela, aí o negócio fica complicado para o Ciro. Nisso aí ele tem que melhorar. E ele também tem uma dificuldade muito grande quando tem pouquíssimo tempo para poder falar de algum assunto. Porque ele tem um problema, entre aspas, que não é um problema. Quando ele está fazendo um discurso, ou quando ele é convidado num talk show ou algo do tipo, em uma universidade, em algum programa, ele tem o tempo que ele quiser. 1, 2, 3, 4 minutos, eu vejo ele falar meia hora seguida, sem interrupções. E convence mesmo. Só que os debates que ele vai ter são de 45 segundos, 1 minuto e meio no máximo. Então ele vai ter que conseguir falar isso de uma maneira muito concisa, mas que seja fácil para o brasileiro mediano, possa entender e queira votar nele. Esse é o desafio maior do Ciro agora. E obviamente a falta de apoio que ele vai ter do resto, porque ele está isolado, então ele não vai ter sequer tempo de TV. Vamos ver como é que vai ser a do Ciro. E deixa eu falar porque eu coloquei o Ciro na frente do Bolsonaro. Porque teve um momento em que os dois tiveram um embate, o tão esperado embate entre Bolsonaro e Ciro, né, cara? Então o que aconteceu? Foi justamente como é que eu vou te falar? O Bolsonaro teve a chance de imitar, porque como as pessoas meio que já esperavam que ele fosse dar uma resposta de altura do Ciro, que o Ciro fosse justamente atacar a questão moral, que é o que normalmente as pessoas fazem, tentando mexer com o emocional do Bolsonaro, cara, não aconteceu nada disso. Acabou basicamente que no momento da pergunta, o Bolsonaro aproveitou para falar sobre um tema que ele tinha levantado semana passada, o que, ao meu ver, eu acho que foi bem estratégico. Eu não acho que o Ciro Gomes falou de SPC, sobre retirar as pessoas da SPC à toa, porque ele não vinha falando isso em nenhum debate, em nenhum momento, mas de repente ele falou sobre isso semana passada, se eu não me engano, e justamente isso virou manchete e tal, alguém conversou, mas meio que o assunto sumiu. O Bolsonaro aproveitou para colocar à tona de novo, ou pelo menos perguntar, né, aproveitar para dar uma cutucada, porque quando ele falou isso e surgiu manchete semana passada, isso foi dado meio como ridículo, como como uma possibilidade absurda de acontecer. E hoje
Quem está acompanhando as manchetes aí, você está vendo que, na verdade, muitos economistas estão até defendendo, até repórteres, estão defendendo de que é possível sim que as pessoas saiam do SPC se o presidente se interessar e tentar negociar com os bancos. Crédito, refis, possibilidades, mudança de juros, entendeu? E isso, cara, foi excelente pro Ciro, porque como no momento que isso foi perguntado, Bolsonaro, eu não sei fazer, isso é um absurdo, olha os números, discrepância e tal, e soa como se fosse um deboche. O Ciro, tu tá querendo enganar a população, né, cara? Tu sabe que isso é impossível, não vai dar. Isso virou meme, cara, e tá sendo meme até agora. E tem muita gente compartilhando coisas sobre o Ciro vai pagar minhas contas, posso comprar nas Casas Bahia e depois votar no Ciro e tal. Cara, isso foi excelente pro Ciro, excelente. Primeiro que tinha muita gente que não conhecia o Ciro Gomes, muita gente, e através desses memes, e meme hoje em dia é muito importante, desse deboche que as pessoas estão fazendo com a estratégia do Ciro, com o projeto do Ciro, as pessoas estão conhecendo um candidato que falou que vai tirar o nome dele do SPC Serasa. Cara, tem 63 milhões de pessoas no Brasil no SPC Serasa. 63 milhões de pessoas que podem votar, que já tem idade para votar. E de repente tem um candidato falando que vai tirar seu nome. E no outro dia, depois você vê repórteres e economistas renomados falando que isso é possível. Você consegue imaginar o efeito disso? Cara, foi assim, não sei se foi proposital que o Ciro fez anteriormente, mas genial. E contando com os grandes eleitores do Bolsonaro, que são um pessoal que não costuma muito parar para raciocinar sobre o que está fazendo, essas postagens e essas imitagens e esses memes que estão surgindo, sacaneando, justamente esse fato específico de que o Ciro vai tirar o pessoal do SPC Serasa, cara, pode ser um tiro no pé sensacional. Os eleitores do Bolsonaro podem estar alavancando a eleição do Ciro, que, segundo as pesquisas, talvez nem vá para o segundo turno, mas pode ser que vá. Imagina no próximo debate, onde o Ciro vai tocar nesse assunto, vai falar, olha só, segundo analista tal, repórter tal, colunista tal, economista não sei quem, fulano de tal, é possível sim... Ih, já saiu, deixa eu tirar aqui. É possível sim tirar as pessoas da SPC Serasa. Imagina isso, numa grande rede. Você que tá com o nome sujo querendo fazer um monte de compra, fazer um monte de coisa. Cara, isso... Deixa eu tirar aqui. Isso não tem preço, entendeu? Então foi algo que aconteceu, não sei se foi consciente, mas que devido à própria internet em si, né, esse meio zoeiro que o brasileiro tem, eu acho que pode funcionar muito bem e talvez seja o Bolsa Família, vamos dizer assim, a jogada de mestre que possa levar o Ciro para o segundo turno. Agora vamos pular, vamos pro próximo. Eu vou falar do cara que, na verdade, ele ficou em primeiro na minha lista, né? Mas como a gente sabe que ele não vai ganhar de maneira nenhuma, porque é um cara muito pequeno, e que no fundo ninguém leva a sério, mas acho muito engraçado, é o Cabo Daciolo, cara. Esse cara, ele saiu do zero, do pó, onde ninguém conhecia, as poucas pessoas que conheciam o ignoravam, para ser o maior meme da internet atualmente. E vão continuar falando dele muito. Ele vai ser chamado para Super Pop, vão chamar ele para dar entrevista, vai ter youtuber falando dele, vai ter gente tirando sarro com a cara dele. Só que cada vez que você tira sarro com a cara dele, mais vezes ele aparece. E eu sei, você sabe, que hoje em dia tem gente que curte terra plana, que adora uma teoria de conspiração, que adora páginas de sobrenatural, de curiosidade. É só você ver aí no Facebook, no YouTube, por exemplo, quantos milhões de inscritos tem em páginas desse tipo. Então, cara, quando você vê um cara meio louco, que tem ideias muito fora do contexto, não tem vergonha nenhuma de dizer, e mistura as coisas, entendeu? Mistura a religião com o Estado laico, é uma coisa muito engraçada, eu não posso negar que é engraçado. Só que se isso acontecer, como é que eu posso dizer, em massa, ou seja, essa memificação da pessoa acontecer em massa, cara, isso só é bom pro Daciolo, porque ele de ninguém vai ganhar um monte de voto. E tem muito, cara, eu digo muitos brasileiros que votam na zoação. Tinha muito brasileiro que votou no Tiririca, votação recorde. Tem muita gente que se demole hoje e ainda vota no 56, meu nome é Enes.
e ele já morreu há muito tempo. Mas a pessoa diz 56 e vai. Eu que trabalhei já em diversas eleições, entendeu? Com vários cargos, eu vejo o nível das pessoas que votam e em quem elas votam. Então eu posso garantir que o Daciolo vai ganhar muito voto. E, por incrível que pareça, vai ganhar votos do Bolsonaro, porque é o principal público dele. Sem querer, não que ele tenha feito isso conscientemente, mas por ter assim, essa afinidade e por o Daciolo ser o que o Bolsonaro era, por exemplo, na década de 90, ou até pouco tempo atrás, um pouco antes da eleição, aquele cara mais incisivo, que acusa, que fala, que vai fazer, que A, que B, que todo mundo é corrupto. Cara, é o próprio Bolsonaro, é a versão antiga do Bolsonaro. Então no mesmo debate a gente tem a versão nova do Bolsonaro, é o Bolsonaro Paz e Amor, e o Bolsonaro das antigas. Ele vai trazer muita gente para ele próprio, para si, pode ter certeza disso. E terminando aqui o vídeo, eu quero falar do Boulos. Sim, esse foi o grande vencedor da noite. E deixa eu só dar aqui uma aspazinha. Eu tinha visto um vídeo anterior do MBL, um grupo que eu costumo falar mal. Ciclicamente eu falo mal do MBL, por motivos óbvios, você já acompanha a internet, você sabe o porquê. Mas que fizeram uma análise, algumas análises e até uma pós-análise do debate muito boa. Vocês dão uma procurada depois no YouTube para ver mais ou menos o que é. Não sei por que eles estão fazendo isso agora, mas, contanto, todavia, se eu falo mal quando eles fazem besteira, eu tenho que falar bem quando fazem algo que preste. Isso aí eu acho que é o mínimo de caráter que a pessoa possa ter. Então, falando do Boulos. Cara, o Boulos, ele lembrou, e lembra muito até fisicamente, o Lula, cara. O Lula na época que ele não era paz e amor. O Lula na década de 90, 80, entendeu? Esse cara que arrebatou milhões de pessoas. Sim, lembra o Lula. E não é só no aspecto físico, não, a fala dele, a maneira como ele se coloca, como ele chama o centro das atenções, como ele ataca os seus adversários. Eu já venho falando isso já há algum tempo, se vocês repararem, desde o vídeo do Roda Viva, quando ele fez o debate lá, e começou a chamar a atenção, eu falei, cara, esse ano não vai dar. O PSOL, do jeito que tá, a partido tá pequeno e tal, mas daqui a 10, 15, 20 anos, eu tô vendo o novo Lula aparecer. Já que vocês estão vendo agora, me cobra daqui a 10, 15, 20 anos, se vocês lembrarem. Mas é realmente, entendeu? Não me surpreendeu, porque como eu falei, eu já venho acompanhando, mas quando você vê, você fala, cara, impressionante. Até a roupa dele, tá todo mundo de terno, tá o cara de blusa branca e tal, bem povão. E é um cara que se articulou bem. Todas as vezes que ele pôde dar o recado dele, ele falou de maneira que as pessoas entendessem, entendeu? Ele não chega a usar uma linguagem muito culta como a do Ciro, mas ele também não tem um erro de português que o Lula tem normalmente. Então, cara, é impressionante a evolução no que é esse candidato. E vou te falar, no momento que ele apareceu, cara, foi marcante, de virar meme. O primeiro ataque dele do Bolsonaro, cara, ele estuprou o Bolsonaro. O Bolsonaro normalmente, sei lá, não sei se ele não estava esperando ser atacado assim, ou ele estava naquela cabeça de que não podia revidar. Pô, mas aquilo que ele fez com ele foi massacrante. Tipo assim, o Brasil sabe que você é racista, o Brasil sabe que você é homofóbico, você tem funcionária fantasma, entendeu? Você é mais do mesmo, você tem um discurso tal, mas na prática faz... Cara, arrebentou com o Bolsonaro, cara. E teve outros momentos também bem interessantes, até aquela piadinha que meio que vai se eternizar, que são os 50 tons de Temer. Então, cara, Boulos foi o cara que mais se destacou. Não acho que ele sequer vai para o segundo turno, mas é um nome para ficar marcado. E agora, se o PT, ao invés de ter escolhido o Haddad, tivesse escolhido o Boulos, filho, a situação seria outra. Então, de modo geral, cara, essa aqui foi a minha análise. Se você concorda, dá um ok. De qualquer forma, dá uma curtida, se inscreve, cara, só para dar uma moral, né? Dá um trabalho danado ficar falando esse tipo de coisa, tentar arrumar tempo para fazer alguma coisa. E, cara, acima de tudo, cara, nós somos Ursal. Não vamos deixar, de maneira nenhuma, mesmo que tenham descoberto a gente, nós vamos fazer igual o MBL. Nós vamos deixar de ser um movimento esquerdista que quer unir toda a América Latina e vamos passar a ser um partido político e a partir da próxima eleição nós estaremos na urna. Ursal no poder. Se inscreve aí, Calfone Mimimi em cima do muro. Até a próxima.